TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um programa Janela do Céu e comigo hoje tá aqui o Bruno Yasumura de São Paulo, capital, e ele tá aqui hoje para contar a história dele pra mim e também pra vocês que estão aí assistindo. Uma boa noite, Bruno. Tudo certo? Boa noite, uma boa noite a todos, tudo bem? Então, Bruno tá aqui hoje, né, pra contar como é que é essa história dele com o Senhor, né, como que ele conheceu, e eu já vou passar então a palavra pra te contar como é que foi esses primeiros passos aí, como é que tava a tua vida, qual foi o momento que tu conheceu o Senhor. Então minha vida foi, assim, tenho 24 anos hoje, né, então eu vivi basicamente 21, quase 22 anos sem conhecer, né, de verdade, Jesus, a vida com Cristo, e eu lembro que eu sempre tive fé, né, eu sempre acreditei em Deus, em que tudo acontecia por um motivo, mas assim, nada além disso, né, então minha família sempre teve experiências com outras religiões, então acabava que eu estava nesse meio, mas eu nunca me senti de fato confortável, né? Era sempre um incômodo. E então, em um determinado momento da minha vida, tudo começou a meio desandar, né? Então eu vinha de um antigo relacionamento que eu tive com uma pessoa de 6 anos, e aí a gente acabou terminando, a faculdade começou, eu comecei a ir mal e não conseguia render, né? As coisas na minha família começaram a ir mal, e aí foi o momento que eu falei, o que que eu faço, né? E aí eu lembro que eu tava vivendo cada vez mais esse fundo, né? O fundo desse poço, né? Então assim, não tinha melhora, era só piora. Então, cada vez mais eu fui ficando desesperado, né? Falei, pra onde é que será que vai isso, né? Então, eu agradecia, assim, por dias em que eu não brigava com a minha família, por exemplo. Então, assim, era 7 dias da semana, 7 brigas ou até mais. Então, assim, todos os dias. E ali foi o momento em que eu pensei, puxa, não é possível que a minha vida vai ser assim, né? Então eu lembro de eu tava no meu quarto, assim, acho que já tinha passado uns 6 meses, 7 meses de que tudo isso tinha começado, né? E eu lembro eu simplesmente olhei pra cima, assim, e eu falei, se existe alguma coisa aí, se realmente Deus existe, eu não aguento mais viver desse jeito, né? Então eu quero que você conserte, né? E mostre o caminho, né? O que eu preciso fazer para as coisas darem certo, né? E aí eu pedi, tira todas as pessoas que querem atrapalhar minha vida, que eu acredito que sejam amigos ou não, ou que sejam familiares, em qualquer pessoa, que quer que seja que esteja me atrapalhando, tira. E aí eu falei, eu me machuquei muito nesse relacionamento que eu tive, né? E aí eu falei para Deus, se for para eu ter alguém, que esse alguém seja quem eu vá casar, porque eu não quero mais ficar nessa pulada de galho, né? Que eu falar assim, que é o que hoje acontece muito, né? E ali eu falei isso e passou, né? Eu meio que esqueci daquilo. E aí as coisas foram melhorando aos poucos, né? Sem eu precisar fazer absolutamente nada. Então, E da onde veio, assim, tu falou que no momento difícil ali, parou e fez uma oração, né? Foi isso que tu fez. fiz. E da onde que veio, assim, de onde que tu tirou que uma oração te ajudaria? Porque, como tu falou, tua família não tinha, assim, esse meio realmente cristão, né? Mas como que tu chegou à conclusão de que fazer uma oração te ajudaria? Olha, pra falar bem a real, eu não faço ideia. Eu sabe quando é aquele último ato, assim, aquele desespero final, eu falo assim, Sim. já tentei tudo. Assim, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Falei, bom, então... Então agora é Deus que vai ter que me ajudar. Falei, bom, se Deus existe, Deus vai me ajudar.
então agora é a hora. Então foi como se fosse assim, a última medida assim de um desesperado. E aí eu lembro que eu fiz, assim, eu nem dei muita bola, na verdade, né? Foi como se eu estivesse conversando, né? Então, como se eu fosse, Um como que desabafo. a gente está fazendo aqui, um desabafo. Então, assim, eu não lembro o que eu falei, como eu falei, quanto tempo demorou. Eu sei que ali falei, consegui ter uma noite de sono tranquila e as coisas foram se acertando, né? Então eu via pessoas saindo da minha vida, eu via pessoas novas chegando na minha vida, né? Muito claramente essa troca, né, de círculo de pessoas que eu convivia, até mesmo da minha família, mudança de atitudes, né, portas se abrindo. Eu falei, opa, eu acho que isso tem algo aí, né? E aí eu lembro que nesse meio tempo eu conheci uma pessoa, né, a Agnes. Hoje ela tá comigo nessa vida cristã, né? Foi por meio dela e da família dela que eu conheci, de fato, né, Jesus e essa vida com Cristo. Então, ali foi o momento em que ela também passou por muitos momentos, né? E a gente acabou ficando amigos, a gente fazia faculdade juntos, era da mesma sala, e a gente não se falava. A gente basicamente e diz ela que a gente se odiava, mas eu não lembro de ter esse tipo de sentimento. Então, ela estava no relacionamento dela, eu estava no meu, grupos diferentes de pessoas, então assim, a gente nunca teve contato. Sim. Então, depois que ela saiu da faculdade, que a gente voltou a ter contato, né? Que voltou não, né? Começou de fato. E aí a gente foi ficando amigo, foi ficando cada vez mais próximo, e aí conheci a família dela, e aí eu falei pra ela, cara, não falei no começo, né? Porque eu não queria assustar ela, né? Mas eu falei, olha, eu tenho certeza, eu pedi pra Deus uma pessoa assim. Falei, então, é você, né? Falei isso depois de um tempo, eu não falei logo de cara, né? Eu falei, esse cara é maluco, né? E aí conheci a família dela, e a minha primeira experiência de fato assim com Deus foi na casa dela, com a família dela, né? Eu tinha intolerância à lactose, mas assim, extremamente forte. Então eu não, qualquer coisa relacionada eu passava muito mal, né? E eu lembro que ela falou: "Ah, meus pais te chamaram para vir jantar aqui". E eu fui. Falei: "Bom, todo mundo ali já sabe que eu sou intolerante à lactose, não tenho o que temer, né?". Eu cheguei lá e todos os pratos eram feitos com queijos, leites, e eu falei, meu Deus, aonde eu estou? Falei, acabou, né? Falei, eu não vou conseguir comer, ou vai dar alguma catástrofe aqui, e acabou, né? E aí eu lembro que cheguei na casa dela, daí ela também não sabia o que os pais tinham feito de comida. Quando a gente chegou na cozinha, ela falou, meu Deus, mãe, ele tem intolerância à lactose, o que ele vai comer? Aí bateu aquele desespero em todo mundo, né? Falou, meu Deus, o que ele vai achar, né? Tá Sim. achando que eu vou matar ele, né? Alguma coisa assim. E aí eu lembro que a mãe dela virou pra mim e falou assim, ó, você pode comer porque aqui você não vai passar mal. E eu peguei aquilo ali, aceitei e eu falei, bom, vou comer então, né? Comi, aí nada. E eu falei, ó, tem coisa aí, né? E alguma coisa tá acontecendo. E aí, esse dia passou, né? Não passei mal, não, assim, foi realmente, eu aceitei aquilo que ela disse pra mim, né? E eu lembro que poucos dias depois eu também fui sair para jantar, e aí eu lembro de ter mandado uma mensagem pra eles, falei, nossa, pediram só comida com queijo, vou passar mal de novo. A mãe dela fez a mesma coisa, falou assim, não vai passar mal, pode comer que não vai dar nada. Não deu nada. Eu falei, não. Eu passei, sei lá, um ano sofrendo com isso e ela falou Só falou. 3, 4. Só falou. Falou, eu aceitei ali e aconteceu, eu tô curado disso. Eu falei, eu vou testar então. Eu falei, mas eu vou testar na frente de alguém pra ver que eu não tô maluco, né? Aí chamei minha mãe, que também tinha intolerância à lactose na época, né? Falei, mãe, vou tomar eu ia fazer o teste, né? Eu ia fazer os exames pra ver sobre
essa intolerância, que grau que tava, como tava, e eu falei, bom, já que eu vou fazer o exame, então assim, vou tomar um mega copo de leite aqui, vou ver o que que dá, né? Falei, se der alguma coisa, de fato eu ainda tenho, se não der, Tá tô curado. Chamei minha mãe, falei, mãe, vem aqui. Vou tomar um copo de leite. Ela, não, você tá louco, você vai passar mal, você sabe que você vai passar mal, não vou passar mal. E fui lá e tomei e não passei mal. E minha mãe achou estranho, né? Uhum. E aí, então aquilo, esse momento eu pego como se fosse assim, a minha primeira experiência de fato com Sim. Deus, né? E ali o primeiro momento ali que eu tive foi assim, tão simples quanto Uhum. a oração que eu fiz, né? A primeira vez, que eu nem imaginava que fosse uma oração, né? Era um desabafo, né? E tu sabia, no caso, que a família, então, que tu conheceu da tua amiga ali, era cristã, tu sabia disso? Eu fui sabendo aos poucos, né? Uhum. Então ali eu não sei, eu de fato não lembro na época se eu já sabia ou não, acredito que não. Ou se sabia, assim, era aquele negócio, meus pais são cristãos, não sei o quê, são cristãos, não, né? A pessoa fala, não, eles são crentes, né? Que é a palavra da moda, né? E aí eu lembro de assim, de nunca ter tido esse tipo de, eles são crentes, então não quero, né? Vou me distanciar. E eu lembro que eu comecei a frequentar também, né? A igreja que eles frequentavam, a gente morava em Santos, né? São Paulo, na época. E eu nem tinha aceito Jesus na época, eu fui na onda, né? Então ela me chamou, vamos aqui uma vez, E aí eu lembro da Agnes, a mãe dela falou pra ela, falou assim, se esse cara quer alguma coisa com você de fato, chama ele pra ir na igreja e vamos ver qual que é, porque se ele quiser alguma coisa, ele vai topar. E ela não botou muita fé que eu fosse, né? E ela falou, e lá tinha alguns cultos eu lembro que a primeira vez que a gente foi, eles chamavam de culto de futuros casais, culto de casais, alguma coisa assim. E ela me chamou pra ir. Eu falei, beleza, vamos. Ela, ué, peraí. Algo errado. Como assim? Falou, como assim? Eu falei, vamos, você não quer ir? Então, vamos. E aí eu fui, né? Eu lembro que a gente... Passei bastante tempo lá, né? Acho que eu fiquei um ano e meio, né? Frequentando aquela igreja. Mas eu nunca, de fato, me senti acolhido, né? Isso era algo que... E eu falo, assim, com certeza que ali... Talvez se eu não tivesse essas pessoas do meu lado, eu provavelmente não... Talvez não estivesse aqui, né? Provavelmente é muito forte, mas talvez eu não estivesse aqui, porque ali eu tive algumas experiências que não foram boas, né? Então, assim, eu tive experiências ótimas também, né? Não tem como negar, mas as experiências ruins foram muito marcantes, né? Então, criei meio que um desgosto ali pelas pessoas, né? Então, eu vi que aquilo estava me fazendo muito mal, né? Então, o começo de caminhada ali foi meio tenso, né? E intenso também, né? Então, se eu não tivesse ela, os pais dela e algumas pessoas ao meu lado ali, eu tinha certeza Tinha desistido. que tinha desistido muito fácil, né? Porque eu lembro de todo mundo falando, nossa, mas essa vida com Cristo é legal, seguir esse caminho é muito bom, é uma nova vida, são novas experiências. E teve uma época que assim, eu vivia tudo o contrário do que falava, né? Assim, tudo estava errado. Tudo que eu tentava fazer, as pessoas tentavam barrar. E aquilo ali foi me incomodando muito, né? E falei, nossa, eu não tô no lugar que eu preciso estar, né? Então foi meio turbulento, né? E eu falo até hoje, né, pra Agnes e pros pais dela, que assim, eles foram quem de fato me incentivaram e até seguraram o rojão ali, né? Muitas vezes. Porque nesse meio tempo eu continuei morando em Santos, eles se mudaram, então eu tava
fiquei sozinho ali, né? Uhum. Não tinha mais as pessoas fisicamente ali. Então ali foi um momento, de fato, que eu penei um pouco, porque não tinha ninguém na minha família, né? Para que eu pudesse contar, falar, não, vamos lá comigo, não sei o que, Pra incentivar. convidava, assim, eu convidava as pessoas, todo mundo fugia. Vou na igreja de crente, sai fora, eles preferiam ir em outros lugares. Sim. Então tá bom, né? Então eu tô sozinho aqui. Então foi bem difícil ali. Essa fase, assim, foi bem complicada. E qual foi o período aí nessa caminhada? O que aconteceu pra te decidir realmente entrar assim? Não, é no caminho do Senhor realmente que eu quero decidir. Por isso, vi que é isso realmente que eu encontrei o que eu precisava. Então, eu lembro que, né, nessa outra denominação que a gente frequentava, a gente teve as nossas experiências, né? Eu pude me batizar. Não me batizei lá, né? Me batizei com outra pessoa fora, né? E lembro que eu e a Agnes, a gente começou a ficar muito mais junto, né? Estava, assim, a gente não se desgrudava mais, né? Foi um negócio, assim, muito rápido, muito maluco, assim. Tem coisa errada aí, né? Errada não, né? Tem alguma coisa aí, porque eu nunca fui esse tipo de pessoa e ela também nunca foi. E aí eu lembro que passou um tempo, a mãe dela comentou comigo, falou assim, eu fiz um caderninho de oração, né? E ali eu coloquei tudo que eu queria num genro para minha filha. Aí eu, tá bom, né? Falei, não levei muito a sério, né? E aí ela me mostrou aquele caderninho, né? E aí ela falou assim, lê, porque eu tô descrevendo você inteiro, assim. Ela nunca tinha me visto. Mas depois que foi se eu falar que foram 2, 3 meses, é muito tempo. Ela escreveu, passou pouco tempo, eu apareci lá. Ela fala, né? Eu simplesmente brotei lá e na hora que ela bateu o olho, falou, e é ele. E aí, então assim, eu fui tendo algumas experiências que eu falei que não me deixavam desistir, né? Não me deixava, assim, por mais que o entorno ali não me agradasse, eu não tivesse me sentindo muito à vontade, tinham coisas que não deixavam eu sair, né? Então, eu estava no 4º ano da faculdade, né? Eu sou formado em Direito. Eu estava naquela reta de fazer TCC, e eu falei, meu, o que eu vou fazer de TCC? Né? Eu falei, meu, louco, né? E eu lembro que tava tendo, não sei se foi não lembro o nome do evento em si, mas foi um advogado lá, um advogado público dar uma palestra, né, no Guilherme Shelby, e eu gostei muito do jeito que ele falou, porque ele é um advogado que é cristão, ele luta pelas causas da família, das crianças em si, e era completamente ao contrário de tudo que eu queria escrever. E aquilo não saía da minha cabeça. Eu falei, meu, como assim? E eu tentava escrever outras coisas e não dava. Não dava. E eu lembro que acho que chegou assim, faltavam 15, 20 dias para eu enviar o projeto inicial, né, para escolher banca, professor e tudo. E eu tava desesperado. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Então, e aí eu lembro que os pais da Agnes estavam em Santos, né, eles tinham ido para lá. E eles estavam para voltar para São Paulo. Eu falei, gente, eu preciso conversar com vocês, eu não tô maluco. Eu preciso de alguma direção aí, porque assim, eu vou enlouquecer. E eu lembro que nessa conversa eu consegui tirar o tema do meu TCC, que foi muito encontro com essa palestra, né, que eu tinha visto. E aí eu falei, caramba, é tudo o que eu nunca imaginei escrever. Como é que eu vou escrever isso? E aí eu lembro que eu orei, né? Falei, Deus, eu entrego em suas mãos esse TCC, né? Assim, eu sinto que é o certo, mas não é o que eu quero fazer. Simples assim. Então, se for da sua vontade, eu sei que as palavras vão vir, né?
E aí eu lembro que era para fazer um projeto assim de 30, 50 páginas, eu escrevi 120 páginas. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então eu falei. E aí eu sempre pedia para as pessoas lerem, né? Principalmente eles, né? Então e no projeto foi um projeto que assim foi complicado do início ao fim, né? Então eu perdi meu orientador, e aí trocou orientador no final. E foi um momento em que eu me posicionei no trabalho, né? Eu usei o tema e falei, bom, o que eu acredito hoje? Eu não acredito na família cristã, na base familiar cristã, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tudo que a gente, o que eu entendo. Falei, então eu vou defender com unhas e dentes isso. Porque foi um momento ali que eu falei, eu tô falando sobre a família, sobre tudo, eu falei, não tem como eu pegar outros exemplos de família só para agradar os outros. Eu falei, não. E aí eu lembro que estava chegando na minha apresentação, aí a minha banca era formada foram duas professoras que participaram da minha banca. Uma era completamente em prol dessas lutas nas causas feministas e tudo. Eu já tinha tido aula com ela, então assim, eu sabia onde eu estava pisando. Eu já tinha tido aula com as duas, né? Então a ela eu pensei, putz, ela eu consigo, não vou ter problemas. A outra era... Eu lembro que quando anunciou, eu entrei em pânico. Falei, meu Deus, eu vou tirar 0 no trabalho, porque ela é lésbica, tem 2 filhas que são adotadas, tudo tipo assim. Meu Deus, tudo que eu falo é contra o que ela vive. Eu falei, tô apavorado. Falei, o que eu vou fazer? E aí deu aquele negócio, aquela insegurança. Falei, meu Deus, eu escrevi tudo isso e pra tirar um 0. Falei, não é possível. Deus não vai deixar isso acontecer, né? Então ali eu lembro que chegou o dia da apresentação, eu falei, respirei e falei, Deus, tá nas tuas mãos, velho. Eu não... Se eu for ficar tentando martelar, vai piorar. Então eu vou falar o que você quer. Eu lembro que falei, passei, né? Elas tiveram muitos questionamentos e eu respondia. E elas fugiam das minhas respostas. Então, assim, elas não queriam, não deram abraço a torcer em nenhum momento, né? Mas tu sentiu que Deus estava aí te auxiliando. Tava, não, eu tinha certeza, porque eu falei, até quando passou a apresentação, todo mundo falando, né, que eu falei super bem, que eu não deixei o lado Bruno, Sim. né, influenciar, né, e ali eu falei, ali foi mais uma prova que, assim, eu precisei, Deus estava ali, né, por mais sutil que possa ter sido, por mais sutil que possa ter sido, ali ele me atendeu mais uma vez, né? Então eu falei, putz, tem uma série de pequenas coisas ali que não deixavam eu fugir, né? Então, quando eu tava tentando, batia de um lado, não, vem pra cá. Eu tentava ir pro outro lado, não, volta pra cá. Então, sempre que eu tinha vontade de sair, algo me puxava de volta, né? Então foi sempre assim e foi até hoje, até hoje, né? Mas Bruno, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco para concluir essa história aí com o Senhor. Estamos apresentando Janela do Céu.